Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos vocês, a vocês que nos acompanham aqui pela História Sem Fronteiras. Esse é o meu novo canal de história, a gente está, né, trabalhando temas relacionados à Enem, né, relacionados aí a toda uma situação que pode colaborar para o desenvolvimento do seu conhecimento. Então, seja bem-vindo à História Sem Fronteiras, ok? Bom, hoje na nossa aula de hoje nós vamos ter, né, nós vamos olhar aqui rapidinho sobre o nosso tema. E o nosso tema de hoje é a respeito, né, da transformação aqui na Idade Média, né, as mudanças na Idade Média, e aí eu conto com o apoio de vocês, a participação de todos, ok? Senhores, então, vamos lá comigo, então, rapidinho aqui, dar uma pensada. Sociedade na Idade Média, sociedade em transformação. Isso aí não tem como você negar. E aí, uma das coisas que me chama a atenção é que a sociedade medieval está ali em volta do mar Mediterrâneo, tem uma grande transformação econômica naquele momento, e nós vamos observar que era preciso, né, passar por uma transformação. Essa Europa precisa passar por essa transformação. E aí vai ter mudanças na produção agrícola, crescimento agrícola da sociedade, né, novas técnicas agrícolas na produção. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A economia medieval é uma economia, né, baseada na produção agrícola, mas não pode, nós temos que lembrar que, além disso, tinha um comércio. Esse comércio ficava na região litorânea, ok? Esse comércio sempre teve em grandes momentos e em menor momento, mas sempre teve na região litorânea. Senhores, agora nós vamos visualizar o seguinte. Você vai vendo aqui no seu slide, aqui no lateral, né? Vai percebendo que quais são as transformações, professor? Faz com que a Europa desenvolva a partir dessa baixa Idade Média, início do século XI até o século XV, mais ou menos. Vamos lá. Primeiro plano, turma, olha só, você tem que lembrar, o arado de ferro, tá? Substituição do arado de madeira para o arado de ferro. O uso da charrua, o uso de cavalo. O que é charrua, professor? Gente, charrua é uma espécie de uma selagem, né? Encordamento que eles amarram ao peito do cavalo, e isso vai aumentar, vai potencializar mais ainda essa força do animal para gerar o arado ali. Tudo bem? Outra coisa que me chama a atenção também é a rotatividade da terra, ou seja, os espaços serão divididos em áreas, tá, ok? Fatores climáticos que às vezes acabam atrapalhando, como as secas, as inundações, isso atrapalha a produção agrícola na Europa. Mas, além disso, tirando tudo isso, tá? Essas novas técnicas agrícolas, como o arado de ferro, na verdade, o uso da charrua, o uso do cavalo, o uso de fertilização do solo, ou seja, né, esterco, adubo orgânico, o uso desse material fez com que aumentasse a produção agrícola, e aumentando a produção agrícola, nós vamos ter um aumento de alimentos, a população passa a comer mais, e com isso aumenta um crescimento demográfico da população europeia naquele momento, ok? No segundo momento agora, nós vamos observar, como eu havia dito, se você olhar na imagem, aí do lado aí, ó, você vai vendo aí embaixo, tá vendo? Aí na sua lateral, as técnicas agrícolas usadas pelos homens da Idade Média. Tá vendo? Como o cavalo, o arado, charrua, né? O sistema de pousio, o trienal do uso da terra, tá ok? Isso aumenta a fertilidade lá na Europa medieval. Senhores, vamos avançar para um outro momento. Professor, como que é a sociedade da Idade Média? Como vamos tentar? Como que é essa sociedade na Idade Média? Gente, é simples, tá? Sociedade rígida, tá? Sociedade imóvel, ou seja, né, ela é composta por clero, idade, né, clero, depois, logo abaixo, tem os nobres, e logo abaixo tem os servos, tudo bem? Então, essa é a sociedade aí na Idade Média. E aí você vai perceber que existe a possibilidade de um servo tornar um senhor feudal. Logicamente que não. Era quase impossível. Isso era impossível, na verdade, acontecer. Tudo bem? Existem algumas possibilidades muito difíceis, mas poderia acontecer.
de algum camponês, um ou outro, algum camponês, tá? Que o Senhor via nele, né? Ou algum trabalhador braçal, o Senhor via nele uma potencialidade para transformá-lo em guerreiro, o Senhor patrocinaria ele com um cavalo e uma espada, dava a ele um treinamento. E aí ele gerava, né, lealdade e fidelidade a esse Senhor. Então, é só nesses casos que isso pode acontecer. Em outros casos, é praticamente isso impossível de acontecer. Tudo bem? Por isso que é chamada de sociedade morta, sociedade rígida. Quem nasce nessas categorias não tem como subir dentro da hierarquia social. E o clero, professor? O clero, né, são homens, não tem mulher para, né, gerar classe do clero. Então, olha só. Quando fala-se do clero, estou lembrando de padre, sacerdote, e aí eu tenho o alto clero, que é composto por papa, cardeal, bispo. Baixo clero seria padres, freis, diáconos. As mulheres vão participar da igreja? Sim e não. Sim, porque vão ter as ordens religiosas, as chamadas ordens monásticas, os monastérios. Em contrapartida, tá? Elas não irão ali participar da vida ativa de uma comunidade, não. Elas vão estar ali próximas daquela, né, vida monástica, a Santa Casa, dedicada aí à questão, né, social da época. Senhores, vamos avançar então. Professor, só havia dito então que o poder ele está centrado ali, né? Ele está centrado na mão de um senhor feudal. E o rei? Então, gente, o rei ele é um cara que é uma figura importante para a Idade Média, porém, nessa baixa Idade Média, esse rei já está numa situação complicada. Por que ele está numa situação complicada? Porque ele já não consegue ter uma governabilidade do seu rei. E aí, os seus laços, né, de suzerania e vassalagem com os seus cavaleiros, né, com os seus outros nobres, é isso que garante que o rei não é morto. Mas, em contrapartida, você tem uma descentralização política. Quando que retoma essa centralização, professor? Somente lá, né, no final da Idade Média, início da Idade Moderna. O rei, né, no século XIV, século XV, os reis, né, vão buscando meios para consolidar a centralidade política. É onde vai surgir as chamadas, né, ou as chamadas monarquias nacionais, estados nacionais. Tudo bem? Bom, avançando aqui, pessoal, como que é o tempo, a sociedade medieval? Como que funciona essa sociedade? Olha, turma, a sociedade medieval ela é controlada pelo tempo natural. Então é quando o galo canta, e o sol está raiando, tá? Momento de oração, dedicação à oração. E num segundo momento, nós vamos perceber também a questão, né, dessa sociedade baseada aí numa, nas questões não só naturais, mas nas questões também religiosas. Senhor, vale a pena lembrar em primeiro plano, o tempo ali é controlado pelas festas religiosas. Primeiro começa com o Natal, depois vem os Santos Reis, em janeiro, dia 6 de janeiro, e aí vem o Carnaval, depois vem a Páscoa, depois vai vir o Corpus Christi. E assim, além de outros dias, né, com santos dedicados, né, padroeiros de uma cidade. Então, pense comigo, é um tempo natural, um tempo religioso. O calendário cristão era o calendário juliano, calendário gregoriano, né, instituído pela Igreja Católica, só vai surgir lá no século XVI, provavelmente dito, meados ali no século XVI. Bem? Pensamento religioso da igreja, nesse momento, né? Tinha os grandes patronos, né? A patrística, os pais da igreja católica, dessa Idade Média. Começa ali com um cara chamado, né, Santo Agostinho, né? Ele é um dos grandes pensadores da igreja católica. Santo Agostinho de Hipona, ele era da região norte da África, ali, né, em Cartago, mais ou menos, seria Hipona, cidade onde ele nasce. Ele é por volta do século V, século VI depois de Cristo, e para ele a igreja, né, esse pensamento religioso era arquitetado, pensado, né, numa filosofia platônica, no mundo ideal, em que os homens vêm de Deus e retornam para Deus. E esse retorno será levado à cidade sagrada, à cidade de Deus de Santo Agostinho. O homem tem a liberdade, segundo Agostinho, de escolher o livre-arbítrio. Se ele foi um homem que dedicou à igreja,
questões não divínicas, mas profanas, né? Ele vai acabar indo, segundo ele, para o inferno, ok? Bom, senhores, bom, primeiro plano, pessoal, quais eram ali, durante a Igreja Católica, né? Quais eram os homens, quais eram os presidentes? Existia um homem dedicado à fé? Sim, existia. E esses homens eram quem? Eram chamadas ordens religiosas. Essas ordens religiosas, vale a pena lembrar que tem aquelas, né, que seguem as tradições da Igreja Católica, que obedecem toda essa perspectiva. E tem aqueles que são rebelados. Ah, esses aí a Igreja acaba perseguindo. São chamados de hereges, aqueles que não, né, têm vínculo com a Igreja Católica. Sim, querem pregar um cristianismo, querem combater as indulgências, que eram aqueles papéis que davam a liberdade para os homens, ou melhor dizendo, que dava a salvação das almas dos homens, dos indulgentes, as relíquias que eram vendidas pela Igreja Católica. Mas, professor, uma perguntinha básica. Esses homens lá, né, lá na frente, melhor dizendo, desses princípios aí que vão dar origem ao que nós chamamos de reforma protestante? Sim, é isso mesmo. Só que aqui no começo, estou falando, né, da Idade Média, estou falando do século XII, século XIII, em que a perseguição a todo grupo que é contrário à Igreja Católica é muito grande, ok? Bom, daquelas ordens religiosas que eram protegidas pela Igreja Católica, vale a pena lembrar uma, ou várias, melhor dizendo, tá? Nós temos os franciscanos, ali com São Francisco de Assis, no século XII e século XIII, tudo bem? Juntamente a ele, Santa Clara, né? Que era muito próxima a ele, vai criar a ordem das mulheres, a ordem das Clarissas, depois vem os beneditinos, depois lá na frente aparecem os carmelitas, e assim por diante. No final do século XIV para o século XV, vai aparecer uma ordem chamada Ordem dos Dominicanos, ou Dominicanes. Pessoal, quem são esses caras? Olha, os dominicanos, né, a palavra domini, senhores, canis, cães. Os cães dos senhores, aqueles que farejam pecado, aqueles que investigam pecado, aqueles que cometem prática de bruxaria, prática de judaísmo, esses eram perseguidos por essa ordem. Bastaria apenas fazer uma denúncia para algum membro dessa ordem e logo iniciaria uma investigação. Caso fosse comprovado que esse cidadão, essa cidadã, essa pessoa, né, cometesse algum ato contra a Igreja Católica nesse momento da Idade Média, essa pessoa passaria por uma investigação e no final da história, né, geralmente essas pessoas eram levadas a arrependimento e a queima do seu corpo ou queimadas vivas. Né? Existiam várias formas de investigação. Se você olhar aí no slide, você vê que tem uma prática de investigação, né? É a chamada roda da vida, a roda da verdade, em que ele é amarrado, né? E eles querem saber se essa pessoa pratica, né, algum ato ilícito segundo a Igreja Católica. Lembrando, de maneira bem básica, ordens religiosas. Quais são os 3 princípios básicos? Para mim, ó, primeiro, obediência ao Papa. Por isso que ele é legal. Obediência ao Papa. Ele não é ilegal, ele é legal. Tá? O Papa reconhece a ordem e eles vão seguir os preceitos do Papa, a orientação do Papa. Segundo, obediência, né? Como havia dito, obediência, castidade. Castidade, celibatário, não pode casar, tudo bem? E por último, humildade, né? Então, somando tudo isso aí, você já vai percebendo que esse padre, ele é impedido de ter uma família, tá? Ele vai ter agora uma família mais ampla que a família religiosa, que a família. Senhores, no próximo momento aqui agora, como eu havia dito, os hereges, aqueles que eram perseguidos, professor, quem são esses caras que são perseguidos? Gente, olha só, na França eu tenho 2 grupos, tem mais, mas eu vou citar esses 2. Pedro Val, tá, os valdenses, e os albigenses, né, os cátaros, tudo bem? Né, que dizem os puros, tá, ali da França. Tá, eles estão criticando, estão condenando a usura do clero, a luxúria de alguns, né, membros da Igreja Católica, tudo bem? A venda de indulgência, a venda de relíquias sagradas. Pessoal, me dá um exemplo aí de relíquia sagrada. Olha, pessoal, é simples. Basta a gente pensar que pedaços de madeira eram vendidos como cruz, né? Pedaços da madeira da cruz de Cristo.
né? Pregos eram vendidos como pregos, né, que foram cravados em Jesus Cristo. Cabelos, né, de alguns santos, dedos, né? Então, durante essa Idade Média, você vai percebendo tudo isso. E haviam colecionadores de relíquias, tá? Por isso que nós temos essa situação de pessoas que eram mais pobres, que não tinham condições de comprar essas relíquias, né, de obter essas relíquias, né, ficavam ali fragilizados e a mercê de uma suposta salvação. Bom, avançando, além disso, havia arte dentro da Idade Média, havia arte na igreja, sim, veja essas pinturas, mais conhecidas como iluminuras. O canto gregoriano, ele aparece nesse momento também. As iluminuras, como havia dito, são essas pinturas, o canto gregoriano, tá? As imagens sacras, e nós vamos ver também que vai aparecer estilos arquitetônicos das igrejas, centros religiosos, como o estilo românico, até ali por volta do século X, século XI, e no século XII vai inaugurar um novo modelo, século XIII, um novo modelo de arquitetura das igrejas católicas, que é o chamado igreja gótica, paredes altas, janelas, vitrais, né? A ideia de uma nave no superior, torres altas, da entrada um grande portal, né? Com a roseta, que é um símbolo básico ali, dessa igreja católica, né? Desses novos estilos arquitetônicos, tudo bem. Em cima, no topo dessas igrejas, havia alguns gárgulas que ficavam vigiando as pessoas, eram estátuas, né? E monstros que ficavam, né, em cima da parte externa da igreja, vigiando, né? Quem entra, quem sai. Tem. Eu vejo que é um mundo meio que sombrio, né? Na Idade Média, tá? Constrói essa religiosidade, essa relação de bem e mal, sagrado e profano. Isso é o que controla as mentes dos homens medievais, principalmente os homens mais simples. Bom, avançando aqui, professor, o professor está falando para a gente que durante essa Idade Média vai ter uma guerra religiosa. Sim, vai ter essa guerra, sim, chamada de cruzada. É uma guerra religiosa dos homens da cruz, aqueles que saem da Europa e vão até o Oriente para perseguir, para expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Quais são os problemas disso, professor? Gente, olha só, a primeira situação que a gente tem que lembrar. Um dos grandes problemas que a gente viu é o seguinte: a Europa estava com a população grande, ampla. Segundo momento, nós temos que observar que havia ali uma disputa por terras entre senhores feudais. E esses senhores feudais acabam, né, buscando novas terras. Os reis queriam aumentar seus territórios, então seria nada mais oportuno do que ocorrer uma migração, tá? Uma migração paulatina da Europa para o Oriente Médio, para a terra de Jesus Cristo, para proteger os locais sagrados onde Jesus nasceu. E para que isso aconteça, é preciso um exército. Então, o Papa, na época, Urbano II, faz uma convocação no Concílio de Clermont, tá, em 1094, convocando todos os cristãos do mundo que se unam a um grande exército. E que esse exército tenha ali a graça, a bênção de Deus para poder ali expulsar esses muçulmanos de Jerusalém. Olha, professor, isso deu certo? Depende. Se a gente for parar para pensar uma nova guerra, por um lado seria interessante, queria diminuir as lutas entre senhores feudais por terra, né? Em contrapartida, iria, né, como a população europeia está muito ampla, muito, né, muita gente, eu posso migrar um grupo de pessoas para aquelas regiões do Oriente Médio. Eu vou diminuir a briga entre os feudais, eu vou aumentar o território dos reis, né? Agora não serão apenas reinos, mas serão o quê? Impérios. E vai aparecer um grupo ali, um tal de, não é nem burguês, mas comerciantes, que vão entrar no meio dessas tropas, que vão ali participar dessas cruzadas. Eles tinham uma proteção ali, uma espécie de uma proteção militar religiosa, e isso dava a eles um corredor que ligava Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Assim, eles poderiam levar mercadorias da Europa para o Oriente, né, a parte oriental do Mediterrâneo, Turquia, né, que ali até então era o Império Bizantino, e até Jerusalém. Vai despertar, então, uma chamada nova rota comercial. E, ao mesmo tempo, vai ter homens
homens lutando, né, vindo da Europa para lutar ali em Jerusalém. Bom, professor, o que eu preciso saber nesse momento? Gente, essas são as cruzadas. Aqui no seu slide aparecem 8 cruzadas. Dessas 8, eu tenho que lembrar algumas, como Cruzada Popular, Cruzada das Crianças e Cruzada dos Reis. Dessas 3, eu chamo a atenção para os Reis, em que o rei da França, Luís IX, irá participar dessa cruzada. O rei da Inglaterra, né, Ricardo Coração de Leão, vai participar dessa guerra e coloca seu irmão no lugar. Então, um cara chamado João de Acre ou João Sem Terra. E esse cara lá na Inglaterra vai ser obrigado a assinar uma carta em que o poder real é agora limitado e que toda vez que o rei for tomar uma decisão é preciso convocar o parlamento. Isso acontece lá na Inglaterra em 1215, na chamada Carta Magna. Nós vamos ver isso depois na formação dos Estados Nacionais. Dando continuidade. E o rei do Sacro Império Romano Germânico, um senhor conhecido como Guilherme Barba Ruiva. Esse cara também vai participar da Cruzada dos. Ok? Bom, no final da guerra, tem um filme interessante chamado A Cruzada, e ali vai ter uma tropa, né, dos líderes, um cara chamado Saladino, no português, no árabe seria Saladin, e Saladin é ele que vai conseguir vencer os cristãos e vai controlar ali toda a região do Oriente Médio. Tá? Essa cristandade vai perdendo espaço, o Império Bizantino Ortodoxo vai perdendo espaço. Válido lembrar, no ano de 1054, acontece a separação, uma cisão entre Igreja Católica Romana de um lado e Igreja Católica Ortodoxa do outro. Né? Das igrejas ortodoxas, tem várias. Tá? O chefe da Igreja Ortodoxa são chamados de patriarcas. Então, eu tenho patriarca da Rússia, patriarca de Constantinopla, patriarca, né, da Síria, Antioquia, patriarca do Líbano, patriarca da Grécia, greco-melquita, patriarca do Egito, da Armênia, né, da Etiópia, né, da Ucrânia. Então, veja, a Igreja Ortodoxa é muito ampla, tá? Não dá para se limitar apenas no caso dessa essa universalização do cristianismo, como é o cristianismo ocidental, que a Igreja Católica Romana. Tudo bem? Bom, terminadas as cruzadas, resultado: os cristãos perderam, retornaram ali para a Europa, lembrando, cristãos ficaram em Jerusalém também. Saladin negociou com esses homens que ficaram, tá? Esses reinos cristãos no Oriente acabaram todos, tá? Mas em contrapartida preservou o cristianismo. Válido lembrar, clássico, Igreja Basílica do Santo Sepulcro. Nessa basílica tem três, tá? São 3 altares. O altar armênio, altar católico romano e ortodoxo. E a pergunta é, na época da Páscoa, por causa dos calendários de cada segmento católico aqui, vai dar briga. Um quer celebrar uma missa, outro quer celebrar outra. Então, todo mundo ao mesmo tempo. Quem que abre a igreja? Quem que fecha a igreja? A igreja de quem? Para acabar com essa briga, Saladin escolheu então um muçulmano, e aquela família daquele muçulmano ficaria incumbida de todos os dias abrir e fechar os portões da Basílica do Santo Sepulcro. E isso, gente, já tem mais ou menos há 850 anos, mais ou menos, que é uma família de muçulmanos que abre as portas dessas igrejas. Ok? Bom, para dar continuidade ao nosso trabalho, professor, além disso, no campo comercial, sim, se você olhar no slide do lado, você vai percebendo que tem rotas comerciais. Então, tem rotas que ligam ali, né? No primeiro slide, no cantinho ali, no seu canto direito, você vai observar que você vai ter uma rota oriental, né? Ligando ali Veneza, Romênia, Croácia, né? A Constantinopla, Jerusalém, né? Ligando ali ao Cairo. No outro mapa, você vê que tem uma rota terrestre, tá? Tem uma rota terrestre ligando Constantinopla até as cidades ali, né, do Sacro Império Romano e Germânico. Você tem um comércio que vai ligar lá da Inglaterra
né, passando pelo Estreito de Gibraltar, na Espanha, até a França, Marselha, ao sul da França, tudo bem? Ligando até a ilha de Chipre e a região ali de Damasco, a região ali do Líbano, Beirute, Sidon, tudo bem? E tem uma outra rota, que é a rota dos italianos, típica dos italianos, né? Que liga ali o Oriente Médio, passa pela ilha da Sicília, chega até a região ali do Reino, né? Da Normandia, eu acho que é isso mesmo, tá? A região da Calábria, da Itália, Roma, aí sim, né? Região de região de Gênova, região de Florença, sul da França, Marselha. Tudo bem? Bom, avançando. Além disso, vai ter essas rotas comerciais, tanto terrestres quanto marítimas. Nas rotas comerciais terrestres, professor, olha só, queria saber, vai ter esse renascimento comercial urbano? Sim, vai ter, sim. E o rei vai perceber que é preciso fortificar, construir muralhas. Quem não mora dentro dessas muralhas, por detrás dessas muralhas, vai morar para o lado de fora das muralhas, as pessoas praticam a feira. E aí na França não se pagava para entrar nessas feiras dentro, né, das muralhas, porque a entrada na França era uma entrada franca. Bem, bom, quem mora nessa região, quem se influencia dessa região ali do castelo, são pessoas comerciantes, assim como quem está dentro do castelo. Só que são pessoas que estão começando, a zona de comércio, a zona de Burgo, quem mora nos Burgos, nessa região fronteiriça do castelo, né, é os chamados burgueses. Senhores, a partir de agora, o rei, para poder consolidar-se no poder, tá? Ele vai garantir, de uma certa forma, uma chamada nacionalização da sua política, uma centralização política. Primeiro plano, você tem um exemplo. Esses homens retornam da guerra, das cruzadas, e precisam ter um exército. E esse exército tem que ser um exército forte. E aí eu vou chamar a atenção para vocês. Para ter um país, uma identidade nacional, é preciso ter território, um povo, uma economia. Economia, lembra-se, deixa bem claro, moeda única. Tá? Moeda única. Unidade de medida, unidade de peso, unidade de litro. Eu tenho que saber, né? Quantos mililitros tem essa quantidade de líquido, quantos metros, quantos centímetros, né? Um metro, e a questão do peso. Aqui no Brasil nós usamos quilo, lá na Europa, né? Temperatura, litro, são outros nomes, outras unidades de medida, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tá? Regime político vai adotar, então, uma espécie de uma monarquia em que o poder político é centralizado na mão do rei. Tudo bem? Leis tributárias, leis civis. Tá? Vai criar a ideia da fronteira, do exército, aí esses são os elementos simbólicos de uma nação. Uma nação precisa ter uma língua única, não tem como. É um elemento simbólico, a cultura, a tradição. Então, nesse meio, nessa mentalidade medieval, vai surgindo ali os chamados estados nacionais. E esses estados nacionais, eles precisam ter, de maneira bem clara, né, a identidade nacional, a identidade de uma nação. É um sentimento coletivo na língua do povo, na tradição, na cultura, nos costumes, na religião, né? E aí, nesse elemento simbólico da estrutura mental dessas pessoas, aparece a questão das, né, não só das fronteiras, mas a questão do limite entre um povo e o outro, tá? A questão da bandeira, a questão do hino de uma identidade, né? E isso é que consolida a ideia de sentimento nacional dessa Europa medieval. Professor, me dá alguns exemplos. Bom, tem vários. Tá? Aqui no caso do slide está a França, Inglaterra e está aqui o Império Romano Germânico. Eu tenho que lembrar de Portugal e Espanha, e esses são os pioneiros. Tá? Quando eu pego a Europa medieval, olha, eu estou passando um pouquinho rápido aqui, França e Inglaterra, porque depois eu vou retomar os estados nacionais. Tá? Em outro momento eu vou retornar aos estados nacionais. Bom, enquanto essa Europa está se consolidando, retomando, ocorre uma nova guerra, chamada Guerra de Reconquista, que acontece na Península Ibérica, em que franceses, né, irão se organizar, a nobreza francesa vai se organizar com a nobreza do território da chamada Espanha, e ali vão retomar a reconquista de territórios que pertenciam aos mouros, ou que estão na mão dos mouros.
são muçulmanos da Península Ibérica, são homens que vieram do norte da África. E aí é nesse momento, então, nós vamos perceber o seguinte, né? Vai começar uma guerra chamada Guerra de Reconquista. Quanto mais vai expulsando os muçulmanos, mais os cristãos, principalmente a Península Ibérica, vão ocupando esse território. E aí, esses, né, homens que vão habitando ali são de origem, né, os espanhóis, mas na verdade vão ser divididos em vários reinos: reino de Catalão, Aragão, Navarra, Leão, Castela, né? Então, Galícia, tudo bem? E na região de Portugal, pessoal da Lusitânia, vai surgir um novo reino, enquanto era um principado, né? Ali de Portucalense, o Condado de Portugal, e no futuro irá se transformar o Reino de Portugal em 1139, ok? Bom, temos a guerra na Península Ibérica, deixa lá, vamos para a Europa Central, que agora aqui comigo, você tem que lembrar que vai ter uma nova guerra, uma disputa territorial, uma disputa pela região do norte da França, que é ali, né, na Burgúndia, na região norte da França, em que os ingleses, né, por questão legítima, né, de sanguínea, querem ocupar aquele território. E aí o pessoal da França, né, não vai abrir mão disso e vai acontecer uma guerra entre França e Inglaterra, que irá perdurar mais de 100 anos. Se você fizer um cálculo nas datas que aparecem no seu slide aí, você vai ver que são 116 anos. Professor, uma guerra ininterrupta? Não, teve pausa, tá? Olha, válido lembrar que nessa guerra dos 100 anos tem uma figura máxima, uma figura ímpar, que é a figura de Joana d'Arc. Ela foi um exemplo clássico dessa Idade Média, tudo bem? Ela é um exemplo de uma mulher no mundo patriarcal, no mundo religioso, no mundo medieval, né? Ela é uma mulher que vai liderar uma tropa e ela é traída. Ao final da guerra, ela é traída, tá? Pelo rei na época, né? O Carlos, na verdade, o Charles, né? Charles VII, ele então trai ela e ela é mandada para a Inglaterra na batalha, né? Lá na Burgúndia, ela perde essa tropa, o rei não manda tropas para lá, ela perde para os ingleses e aí é levado. Chega lá interrogado, não há nenhuma culpa contra ela, mas vai entrar o elemento religioso acusando ela de ter práticas demoníacas. E se tem prática demoníaca, tem uma ordem religiosa que vai ter que investigar, são os americanos, e aí ela vai ser queimada viva. Professor, quando que Joana d'Arc torna-se uma santa da Igreja Católica? Bom, quem vai ser o responsável por isso é o Papa João Paulo II, tá? Lá na década de 90 para a década de 2000, é o processo de canonização, se não me engano, foi no ano 2000, a canonização da Joana d'Arc. Bom, avançando aqui, olha o problema que eu tenho na Europa. Na Península Ibérica eu tenho guerras, né? As guerras de conquista. Na Europa Central, França e Inglaterra, eu tenho a Guerra do Senhor. E vai aparecer com essas rotas comerciais, acabam levando para a Europa a peste negra, que são ratos contaminados com pulgas. E esses ratos acabam indo, né, para cidades europeias, onde não havia uma higiene adequada, onde você percebe uma ineficiência das autoridades daquele momento para conter esse problema, que até mesmo não se sabia. Usava elementos religiosos para explicar que era uma maldição, né? Era algo demoníaco. E aí, bom, a culpa dos gatos, começaram a matar os gatos. Depois perceberam que a culpa era dos judeus, porque eles não morrem. Óbvio que o judeu não vai morrer, porque ele, quando vai comer, primeiro plano, ele lava as suas mãos, lava os alimentos, purifica, santifica o alimento antes de ingeri-lo. E o cristão, né, péssima higiene naquele momento, né, ele come tudo que vê, não lava a mão além disso, as casas eram inóspitas, né, a questão de higiene, banheiro, não havia banheiro naquele tempo, né, era bem sujo, eram porcalhões esses homens naquele momento. Mas olha, vamos ser bem claro, para não gerar anacronismo, tá? Isso é típico da época, são os homens daquele momento, são os homens daquela época. Pessoal, quando que inicia de cara essa peste? Se você observar no mapa, ela vem surgindo aonde? Na China. Olha o problema, na China. E ela vai migrando ali pela rota da seda. Se você acompanhar no celular, você vai vendo. Ela vai vindo pela rota da seda até que o
ela vai terminar quando? 1555, de maneira bem clássica, em 55 ela meio que acaba. Bem, vamos avançando. Então, essa peste vai matar mais ou menos 25 milhões de pessoas. E a única saída que eles tomaram seria o quê? Queimar os corpos, queimar as roupas, derrubar as casas, mas antes disso, queimar tudo que havia de contaminação. Demora, cara. E você tem que lembrar o seguinte: eu tenho, ao mesmo tempo, pensa a França, eu tenho a peste, eu tenho a Guerra dos 100 Anos, e, bom, enfim, a população vai diminuir por conta da morte, da peste, por conta da guerra. Dois fatores diminuem a população francesa e a população inglesa, para inteirar o ano de 1350, 351, mais ou menos, acontece uma grande seca na Europa e as pastagens, as plantações entram em queda. Então vai gerar uma grande fome. Olha o destino. Meu, isso aí para mim, como diz Raul Seixas, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos, não tem jeito. Tem guerra, tem peste, tem morte, tem fome, tem miséria. Né? Então, Deus abandonou esse povo? Ora. Né? Então, os homens começam a se revoltar. Volta lá no começo da aula, não havia dito, né? As revoltas campesinas na Europa no século XIV, principalmente no século XIV, né? Essas ordens mendigantes não conseguem mais, né, conter as agitações, né? A Santa Casa já não consegue, né? Aqueles locais onde recebiam os hospitais, onde recebiam, né, as casas de caridade, não consegue receber tantas pessoas doentes, tá? Bom, como havia dito, Guerra dos 100 Anos, você consegue visualizar aí, né, as tropas de um lado franceses, do outro lado os ingleses, tá? São bem clássicos aí. Vamos avançando. Bom, e aí, turminha, nossa aula vai encerrando por aqui, tá? Com a Guerra dos 100 Anos. Espero que você tenha gostado. Entre no nosso canal, História Sem Fronteiras. Compartilhe nosso canal. Quero parabenizar você que está lá no meu Instagram, Vitor Vieira. Muito obrigado por estar lá. Quero agradecer também a você. Né? Hoje nós temos mais de 1.000 seguidores no Instagram. Estou muito satisfeito, estou muito feliz. E em breve aí postar mais coisas para vocês. Gente, muito obrigado. A nossa aula vai continuar. Nós teremos outras aulas, outros vídeos. Um forte abraço a todos vocês e até